Bom dia, turma do sétimo ano. Que legal, estamos chegando aí, entrando no mês de agosto. Sejam bem-vindos depois do recesso de uma semana, né? Vocês tiveram um tempinho aí de uma semana para refrescar a cabeça, relaxar um pouquinho, né? Descontrair, né? Ficar mais descontraído, mas também tiveram um tempinho para colocar as atividades em dia, fazer o sexto bloco, né? Que bom, que legal, isso aí. Muito bem, então nós estamos entrando hoje com a turma 702, no dia 5 de agosto, e com a turma 701, no dia 6 de agosto. Sejam bem-vindos. Vamos falar aí, né, sobre a agricultura brasileira. Até 1930, a agricultura era a principal atividade econômica. A industrialização, a agricultura se torna um ramo industrial. No século XXI, houve uma alta concentração da propriedade da terra e sem respeito à natureza. As causas: colônia, grande propriedade rural, latifúndio, né, durante o período Brasil colônia, né, uma grande propriedade rural, latifúndio, monocultura destinada ao mercado externo e mão de obra escrava. No século XIX, o modelo agrário exportador, café, mão de obra assalariada livre, imigrantes europeus. 1950, a agricultura passa a depender da indústria. E a partir de 1970, a agropecuária é fortemente ligada à indústria. Agroindústrias. A agricultura, atividade primária fundamental, alimentação e emprego. Nós estamos falando da expansão da monocultura de exportação. Política do governo brasileiro. Incentivo às culturas que são mais lucrativas no mercado mundial. A soja, laranja, café e cana-de-açúcar. Obter uma balança comercial favorável e arrecadar mais dinheiro. Brasil possui uma das mais extensas áreas agrícolas do mundo. Cerca de 70% não são aproveitáveis economicamente, incluindo as áreas de preservação ambiental. Agricultura tradicional, sem o uso intensivo de máquinas, voltada para o mercado interno. Arroz, feijão, milho, mandioca e batata. Agronegócio, grande crescimento. Cadeia produtiva, agropecuária, produção de equipamentos, serviços e transformação nas indústrias de alimentos e frigoríficos. A expansão das fronteiras agrícolas, a mecanização das áreas rurais, pequenos proprietários abandonam suas terras pela falta de competitividade, concentração de terra nas mãos de poucos proprietários. Principais produtos agrícolas brasileiros. As condições naturais, o clima, o relevo e solo são favoráveis às atividades agrárias. Brasil é líder mundial na produção e exportação de vários produtos da agropecuária: café, açúcar, pecuária e a soja. Primeiro nós vamos falar sobre o álcool e o açúcar. A cana-de-açúcar, trazida pelos portugueses, e hoje é um dos produtos mais importantes do agronegócio nacional. Maior e mais importante produtor mundial de açúcar e álcool.
Brasil, né? Nós estamos falando de Brasil, tá? Biocombustível, o etanol, e os principais produtores: São Paulo, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. O segundo, nós vamos falar sobre o café, um dos principais símbolos do país no exterior. Depois de cultivado, lembrando que estamos falando do café agora, tá? Que é um dos símbolos no país, um dos símbolos do país no exterior, tá? E depois de cultivado por um século, já representava mais de 40% das exportações. O país é o maior produtor e exportador mundial, ali para a Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão. E os principais produtores, né, os principais estados produtores: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Bahia. Terceiro, a pecuária. Comércio de bovinos, suínos, bufalinos, caprinos, ovinos, moares, asininos e aves. E extensivo, né? Pecuária, criação, extensivo. Como que é essa criação extensiva, né? O gado é criado solto em grandes propriedades, sem muitos cuidados com saúde e higiene, e com pouco emprego de mão de obra. Já a pecuária de modo, né, intensivo, a pecuária intensiva é criado em pequenas propriedades, guardado em estábulos com intenso cuidado com a alimentação e a higiene, empregando grande número de funcionários. Então, dentro da pecuária, nós temos o extensivo, né, e o intensivo, a criação, o tipo de criação, correto? Aqui ainda sobre a pecuária, maior produtor mundial de carne bovina congelada. Lembrando que estamos falando da pecuária no Brasil, né? Segundo maior rebanho bovino do mundo. O primeiro é a Índia. As aves e suínos são bastante importantes. Agora vamos sobre a questão da soja, né? Lembrando, estamos falando do Brasil. A soja, introduzida por imigrantes japoneses em 1908, o principal grão do agronegócio brasileiro. Utilizada em parte de achocolatados, comidas para bebê, alimentos dietéticos, tempero para salada e fabricação de ração animal. 1980. Concentração nos estados do Sul, depois se espalharam para o Centro-Oeste, parte do Nordeste e no sul da Amazônia. 2000 a 2010, a área plantada cresceu 70%. Ainda sobre a soja, o Brasil é o segundo maior produtor mundial. Primeiro são os Estados Unidos. Testada como fonte alternativa de combustível biodiesel. Principais produtores: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Estrutura fundiária é o modo como as propriedades ou estabelecimentos rurais estão distribuídos entre a população. No Brasil, a distribuição desigual da terra. A maioria das terras são grandes áreas agrícolas que pertencem aos latifundiários, a maioria, e o restante são ocupadas por minifundiários, a minoria. A maioria. Refazendo aqui, Brasil, distribuição desigual da terra. A maioria das terras são grandes áreas agrícolas que pertencem aos latifundiários, a minoria, e o restante são ocupados por minifundiários,
que são a maioria, que praticam a agricultura de subsistência. Lembram aquela agricultura que falamos? Então, sobre a fome, ela não é causada pela falta de alimentos e de terras para plantar, mas pelo injusto modelo agrícola e econômico. Expansão de monocultura e mecanização, os conflitos por terra e êxodo rural. Lembram o êxodo rural? A população saindo, até por esses conflitos de terras, que fala sobre a reforma agrária, e o êxodo rural, a saída da população para os grandes centros, a população saindo do campo para os grandes centros. Solução para os problemas, uma reforma agrária. O que é essa reforma agrária, Ela é um processo de democratização da propriedade da terra, isto é, uma nova organização da estrutura fundiária com a finalidade de promover uma distribuição mais justa das terras. O Brasil ainda não foi realizada, pois a terra é um fator gerador de poder e de riqueza, fazendo com que as elites impeçam, MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É o principal movimento social formado por trabalhadores rurais que reivindica a aceleração da reforma agrária e promovem ocupações provisórias em fazendas improdutivas, com o objetivo de pressionar o governo e denunciar os crimes cometidos no campo pelos jagunços. Mas vamos lembrar que essa questão do movimento dos trabalhadores, o MST, nós percebemos que tem pessoas envolvidas, que não agem corretamente dentro desses movimentos. Então vamos ver, relações de trabalho no campo. Os boias-frias, trabalhador contratado por determinado tempo para realizar certa tarefa sem nenhum vínculo empregatício e nenhuma garantia de trabalho posterior. Eles são chamados de boias-frias. Gatos são os funcionários dos latifúndios encarregados de procurar e contratar esses boias-frias. São chamados de gato, esses funcionários. A agricultura familiar ela é praticada por pequenos e médios proprietários que contam com a mão de obra dos seus familiares, em alguns casos se integrando ao agronegócio. Que nós estamos vendo, um trabalhador do campo, boia fria, que nós vimos logo aí no início, quando falamos sobre boias frias, trabalho no campo, e são chamados de boias frias porque comem, alimentação sem ter onde esquentar, não tem micro-ondas, não tem um fogãozinho, nada. Relações de trabalho no campo. Arrendamento da terra é quando o dono da propriedade arrenda a terra, no qual quem alugou fica responsável por todos os processos da terra, pagando o aluguel em dinheiro com a venda da safra. Parceria, quando o arrendamento se dá pela divisão de parte da produção, que é o meeiro, ou por qualquer outra porcentagem acordada previamente, um acordo que eles fazem sobre essa parceria. Os poceiros, indivíduos que invadem e tomam posse de terras particulares consideradas improdutivas, sem possuir o título da propriedade. E os grileiros são invasores de terras financiadas por indústrias, políticos ou empresários. Tomam posse de terras públicas e apresentam falsas escrituras de propriedade. Então, sobre essa questão do campo, da relação do trabalho no campo, existem muitas coisas aí também que não são muito
muito corretas, né? Quando a gente fala da questão do trabalhador no campo, do MST, do Movimento dos Sem Terras, a gente tem que ter uma informação maior do que vem acontecendo, tá bom? Então vocês perceberam aí que nós fizemos uma revisão, né, do conteúdo lá do segundo bimestre. Então nós estamos agora em agosto, entrando em agosto, e a nossa próxima aula nós já teremos a atividade do terceiro bimestre, tá bom? Já estaremos entrando no conteúdo do terceiro bimestre, tá ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.